Quando o nosso tema, Deuses Fake, é a nossa revista, e hoje o título da nossa lição e também da nossa meditação, Dimensões Culturais da Idolatria. Versículo 14, convido os irmãos a colocar em pé, acabou de sentar, mas fique em pé mais uma vez. Vamos ler juntos esse versículo 14. Josué 9, 14. Diz assim a palavra de Deus. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Feche teus olhos. Ó Deus, clamamos ao Senhor neste momento, pois devemos buscar o Senhor. E a tua palavra nos ensina. Ela diz que quando não buscamos o Senhor, estamos sujeitos ao erro, à falha. Ó Deus, fala conosco, nos instrua nessa manhã para fazermos a tua vontade e te buscarmos em todos os momentos. Abençoa, abre os nossos ouvidos, abençoa o teu servo para trazer a meditação em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Alguns dizem que se conselho fosse bom, não seria de graça. Já ouviram essa expressão? Pois é. No entanto, não é isso que a Bíblia diz a respeito do conselho, principalmente quando se trata do conselho de Deus. E veja que o texto acima, então, mostra ali os israelitas fazendo uma aliança com o povo que estava ao redor deles, no momento ali da terra, da conquista da terra prometida. E esse povo mentiu a Israel dizendo que vinha de longe, porém eles estavam próximos, estavam com medo de ser destruídos e criaram então essa mentira para poder se aproximar e se mostraram necessitados como pessoas de lugar longínquo. E o povo de Deus fez aliança sem consultar ao Senhor. Fez aliança que não deveria ter sido feita e até usando o nome do próprio Deus para fazer essa aliança. Nós podemos então perceber que a proposição para a nossa meditação é que alianças feitas sem a consulta de Deus gera duras consequências. E quais as consequências, então, que nós vemos aqui sobre o povo de Israel, que o povo sofreu? Em primeiro lugar, a consequência de acordos com o inimigo. Versículo 15, olha na sua Bíblia, diz assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Juraram, então, de fazer essa aliança com um povo que não deveria ter aliança com Israel. Aquele povo ali ao redor estava sendo todo destruído por ordem do Senhor, era o plano de Deus, tirar o povo daquela terra. No entanto, Josué fez o quê? Prometeu que não ia destruir aquele povo, os gibeonitas, povo que estava ali fingindo ser embaixador de terras distantes, mas eles estavam ali próximos, próximos. Receberam uma bênção que não deveria ter sido dada a eles. E quando nós pensamos nos nossos dias, também nós podemos perceber que a gente às vezes flerta com o inimigo. Tem um filme que chama assim Dormindo com o Inimigo. Já viu esse filme? Dormindo com o Inimigo. Às vezes nós estamos ali também, assim, nos associando com o inimigo. Mas Provérbios 22, 24 diz assim: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios está nos dizendo: olha, não faça união, não faça sociedade com pessoas que não têm os mesmos princípios. Salmo 1 diz assim, todos nós conhecemos, versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E veja que João Calvilho fala assim: como acontece às vezes, os olhos ficam deslumbrados com um aspecto vazio. São mais severamente condenados por não terem apurado o prazer de Deus. Às vezes nós olhamos mais os nossos olhos, o prazer do nosso olho, do nosso ouvido, do que o prazer de Deus, do que a vontade de Deus. E o inimigo vem disfarçado de várias maneiras para enganar a igreja. Precisamos estar atentos para não entrar em situações de fazer uma aliança com os nossos inimigos, uma aliança com o sistema mundano, uma aliança com o próprio Satanás, uma aliança com a nossa própria cobiça. Segundo lugar, qual a consequência que a gente vê aqui? É a consequência do engano. Veja o versículo 16. Está dizendo assim: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram vizinhos seus e que moravam no meio deles. Então, em segundo lugar, o povo foi enganado. Quando o conselho de Deus não é procurado, o povo fica à mercê do engano.
O crente não possui toda a capacidade espiritual sem buscar do Senhor. Nós não temos toda a visão. É o Senhor que tem. É o Senhor que dirige. O povo de Israel deveria ter consultado a Deus. O próprio líder de Israel, Josué, foi precipitado ali em fazer aliança sem orar ou buscar a face de Deus. Calvino diz que o remédio estava à mão ali. Se eles não tivessem tentado nada sem consultar o oráculo, tinha que consultar o oráculo. Era uma questão que merecia uma investigação cuidadosa. E foi então um sinal de desleixo grosseiro que nós percebemos aqui em Israel neste momento. E também o crente está assim algumas vezes, não é? Será que a gente ora para tudo que a gente vai fazer? Parece que algumas coisas são tão simples que a gente já pensa ter o domínio e nem busca a presença de Deus, né? E foi interessante, nessa semana, a Vilma me ligou e ela falou assim, não, eu estava aqui preocupada, que não estava achando um exame há muito tempo, já procurando, não achou onde ela guardava. E aí ela estava orando, lendo a Bíblia e orando, buscando a Deus. Falou, Deus, me mostra onde está. Não estou conseguindo achar, eu preciso desse exame para ir ao médico. Não estou conseguindo achar. Aí a Larissa falou com ela, mãe, já olhou em tal lugar? Ela foi lá olhar. E onde que estava? Estava lá. Parece uma coisa simples, né? Às vezes a gente perde uma coisa assim também em casa, né? E não acha de jeito nenhum. E fica bravo. Aí começa a chutar as coisas. Ou fazer, que nada, não é possível que eu não vou achar. Não é? Mas o Senhor sabe todas as coisas. É interessante, nas pequenas coisas também está o Senhor. O remédio estava à mão, mas eles não buscaram a presença de Deus, não oraram. E a Bíblia nos instrui a orar sem cessar. Sem cessar. Então, muitos também estão fazendo como Israel, confiando nas suas batalhas anteriores, porque Israel tinha vencido Jericó, até sem pegar muito em arma, eles começaram, depois pegaram, né? Mas no início pegaram mais nos instrumentos, né? Para tocar e rodar ali em volta. E quem sabe agora eles estavam pensando, não, a gente é muito poderoso, a gente vai ganhar fácil as outras batalhas. Ganha com o Senhor. Aquele que confia no Senhor, então, de todo o teu coração, e não estriba no seu próprio entendimento, que reconhece o Senhor no seu caminho, ele enjeitará nas suas veredas, como nós vimos em Provérbios 3, versículo 5. E Provérbios continua dizendo, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Qual a terceira consequência que nós vemos aqui? A maldição, consequência da maldição. Leia comigo o versículo 27, lá no final. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, em terceiro lugar, nós percebemos aqui que a bênção, na verdade, se tornou uma maldição. Dos dois sentidos. Para o gibeonita, porque o gibeonita passou a ser escravo de Israel. Para Israel, porque esse povo, ao longo da história, a gente vai lendo a continuidade da história bíblica, a gente percebe que esse povo sempre foi ali um incômodo. Na época de Saul, então, os gibeonitas se tornariam uma fonte constante de problemas, assim diz o Pedro Dutch. Durante o seu reinado, o reinado de Saul, foram um dos principais focos de conflito, demonstrando que a decisão precipitada teve consequências de longo prazo. O pacto estabelecido sem consultar Deus perpetuou um ciclo de tensões que se estenderia por gerações. Então, a consequência não ficou só lá naquele momento, ela se estendeu por gerações e gerações. Eles passaram a conviver ali na terra como um povo infiltrado também, como um povo que trazia uma cultura diferente, impactando o povo de Deus. Não foi bom para os gibeonitas e nem foi bom para o povo de Israel. E nos dias atuais, meus irmãos, também a igreja está sujeita a essas culturas religiosas deste mundo, influências deste mundo. A sociedade secularizada, ela molda uma mentalidade de separação entre vida espiritual e vida prática. Então, se você for consultar alguém em termos espirituais da sociedade, ele vai te falar, vai te dar só solução física. Ah, eu estou com dor de cabeça. Toma um remedinho. Não é? Ah, eu vou orar a Deus. Bem, eu recomendo remédio, né?
As soluções são como se o homem tivesse domínio de todas as coisas. E assim nós tomamos decisões na nossa área profissional, na saúde, nos afazeres diários, nos relacionamentos, na administração dos bens, nas artes, no entretenimento e em tantas outras áreas, sem pedir o consentimento do Senhor, sem falar com Deus, sem ler a palavra do Senhor e entender e consultá-la para saber como devemos fazer. Isso certamente gera uma dificuldade de discernimento espiritual. Talvez a gente avance no pensamento puro, mas no discernimento espiritual que está acima, talvez a gente fique para trás e caia nas armadilhas do mundo. Conclusão: o crente deve pensar, repensar as suas decisões e o seu proceder nessa terra, consultando sempre a palavra de Deus, o conselho divino. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, consultando a Bíblia para as nossas decisões. Decisões importantes requerem consulta ao Senhor. A palavra é a nossa regra de fé e prática. De fé e prática. Se seguirmos o Senhor, ficaremos livres, provavelmente, de muitos problemas. E o pensador disse isso: a gente se meteu em muitas encrencas, não é? A questão é que muitas vezes nós estamos indo nas encrencas e fugindo da palavra de Deus. Às vezes até temos no coração lá, Deus falou para não fazer isso. Mas a gente se ilude com o que o mundo está dizendo e caminha sem consultar o Senhor, sem consultar a palavra de Deus. Devemos consultar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Em segundo lugar, viveremos orando e pedindo direção ao Senhor, até nas pequenas coisas, como eu falei aqui, a ilustração lá em casa nessa semana. Uma coisa que parece simples, mas que faz uma diferença. O Senhor está conosco, irmãos. Oremos ao Senhor. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou à mercê do nosso próprio raciocínio, do nosso próprio proceder. Ele dirige a nossa vida. Busquemos o Senhor em oração. Como viveremos em terceiro lugar? Nos aconselhando uns aos outros biblicamente. Procuremos irmãos na fé, temos que tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Conversemos com aqueles que estão mais maduros na fé, para entender. Ele já passou também por situações assim. Quem sabe ele tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E aqueles que aconselham, façam isso com a palavra de Deus, não apenas com o achismo, mas com o que diz as Santas Escrituras. Portanto, queridos, muitas coisas que são de graça, né, são essenciais, na verdade. É igual o ar que respiramos, né? Se aquela frase fosse certa, então o ar deveria ser muito caro. Mas ele nos é dado pelo Senhor. E também, e principalmente, a salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essencial para a nossa vida. Eu pergunto então, como você tem tomado decisões na sua vida? Você está consultando a palavra de Deus? Se não, faça isso. Comece a fazê-lo, faça isso de forma contínua na sua vida. Siga o maravilhoso conselheiro para que as suas decisões sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos buscar a presença de Deus. Nós temos a nossa ceia agora.